Oi, meu nome é Isabela, eu sou do 6º ano. Então, quando eu sempre tive crise de ansiedade bem pequenininha, só que como eu era muito criança, eu não sabia muito bem o que era isso, sabe? Às vezes eu sentia que eu não conseguia fazer uma coisa, eu me sentia muito pra baixo por isso. Eu fui crescendo e chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu meio que essas minhas crises aumentaram, só que eu tinha muito medo de contar pra alguém isso, sabe? Porque eu tinha muito medo de, sei lá, ser julgada, falarem que é drama. Eu tinha muito medo. Daí, nisso, eu vim pra Curitiba e a minha mãe me colocou na Grace. Eu tava aqui na escola, foi um dia de prova. Era prova de história. Eu tinha acabado de fazer a prova, eu tinha ido muito bem na prova, mas eu não sei porquê, mas eu fiquei meio triste. Eu falei pra uma professora que eu tava meio mal, ela falou pra mim ir pra coordenação. E quando eu fui pra lá, eu comecei a chorar. Daí a Manu foi lá, ela conversou comigo, falou o que eu tava sentindo. Ela me ouviu e mandou uma mensagem pra minha mãe, um WhatsApp pra minha mãe, falando que era melhor eu procurar ajuda de um especialista, porque eu não tava bem, que eu precisava falar com alguém. Ela falou isso, daí a minha mãe recebeu a mensagem e a minha mãe ela ficou muito mal, sabe? E ela mandou mensagem pra Prof. Elaine, falando que ela não sabia o que fazer, que ela não sabia que eu tava assim. E nisso a Prof. Elaine, ela ajudou minha mãe, mandando o número de algumas psicólogas pra ela, e eu comecei a fazer terapia. Quando eu comecei a fazer terapia, eu melhorei bastante. Eu ainda converso com algumas pessoas aqui da coordenação da escola. Eles oram comigo toda vez que eu meio que tô triste. Uma amiga minha já me levou pra coordenação quando eu tava bem mal. Ela foi me ajudando, tava quase me carregando. Foi uma experiência muito boa pra mim entrar na escola, sabe? Eu nunca tinha sentido isso em lugar nenhum. A escola foi uma coisa que me ajudou muito, sabe? Eu era bem tristinha, eu tentava não parecer tristinha. Tanto que tem coisas que aconteceram comigo no prézinho que a minha mãe foi descobrir esses meses, sabe? Esse ano. Coisas que eu nunca falei com medo da reação de todo mundo. E a escola conversou comigo e me ajudou a falar, porque eu tenho que mostrar meus sentimentos, que uma hora isso vai meio que explodir, vai ser pior pra mim, entendeu? Eu comecei a falar mais com Deus, eu não falava muito com ele, eu era meio distante. Eu comecei a falar mais com ele e isso me ajudou muito também. As professoras, eles falam de Deus durante a aula, a gente tem um devocional. Então, em todo momento, na quinta-feira tem o Recreio Vida. E a escola em si, ela fala muito de Deus, sabe? Isso é uma coisa que muda a vida de qualquer um. Eu tive várias experiências com Deus aqui na escola. A gente fez uma ceia aqui na escola. Daí nisso a Prof. Elaine, ela sentou todo mundo numa roda e era pra gente meio que pedir desculpa pro amigo nosso. E nisso eu e 2 amigas minhas, a gente meio que se perdoou porque a gente tava brigando muito. Mas foi mais ou menos Deus que falou comigo, Isabela, você tem que pedir desculpa pra essas 2 meninas porque vocês estão brigando muito. Já aconteceu um montão de coisa e a gente meio que se afastou bastante. Daí eu fui lá e pedi desculpa pra elas 2 e agora a gente tá bem.